Bom dia, thanks God every day, segunda a sexta-feira, obrigada a Deus todos os dias, segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, trazendo reflexões do alto, focando no que realmente importa. Bom dia, Eliane Fernandes, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá no versículo pequeno, mas extremamente significativo, né? Gálatas 5:1. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Deus tem para nós vida livre, né? Bom dia, Ivânia, tão cedinho, bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos juntos então pensar um pouco sobre uma analogia que eu sempre faço, né? Eu gosto de fazer, que é a analogia entre escravidão, deserto e terra prometida, né? Então Deus nos promete uma terra que manda leite e mel. É a terra de todas as possibilidades, né? Bom dia, Carol. Já ouviram falar da terra das infinitas possibilidades? Essa terra é a terra que manda leite e mel. Bom dia. E essa terra é o que Deus tem para mim, para você, em todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos várias áreas da nossa vida e nós temos a promessa de uma vida plena em todas as áreas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Então são todas as áreas com abundância. Em algumas áreas, talvez eu e você, nós já tenhamos chegado nessa plenitude, né? O que é plenitude? Bom dia, lindona, bom dia. Então o que é a plenitude? É viver naquela determinada área tudo o que Deus tem para você ou para mim. Então quando nós chegamos numa área onde nós vivemos tudo o que Deus tem para nós ali naquela área, nós temos a vida plena. Bom dia, Lília Ribas, sejam todos bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui tão cedinho falando de uma coisa tão importante. Deus tem falado muito sobre isso comigo, tem queimado muito no meu coração, porque olha só que coisa interessante. Durante muito tempo, em determinada área da minha vida, né, muito sofrimento, muita dificuldade, e eu falava com Deus assim: bom dia, João. Eu falava com Deus assim: mas Senhor, mas não vai, esse deserto não vai passar? Que deserto longo é esse, né? Esse deserto não passa. E aí hoje, olhando para trás, eu tenho uma outra visão, né? Na verdade, por que eu falava o deserto não vai passar? Porque na verdade eu não tinha sequer entrado no deserto. Eu estava ainda no Egito, a escravidão, e achando que o deserto ia acabar. Então a analogia, ela traz assim: imagina, o Egito está aqui, que é a escravidão. Eu tomo a consciência e a decisão e eu entro num processo, que nós estamos chamando aqui, comparando com a palavra de Deus, né? Com o deserto. O processo é o deserto é processual. O processo de sair para quê? Para chegar na terra que manda leite e mel. Então, escravidão, Egito. Deserto, processo. Vida plena, terra onde manda leite e mel. É a plenitude da vida. Então às vezes eu falava, né, determinada área: mas Senhor, esse deserto não passa nunca. E hoje eu entendo que o deserto não tinha como passar, eu não tinha nem entrado nele ainda. Eu estava no Egito, vivendo como escrava naquela área e achando que eu estava indo para a terra prometida. Então a primeira coisa que nós precisamos ter, eu e você, para acessar a vida plena, a primeira coisa que nós temos que ter é consciência de onde nós estamos, consciência da escravidão. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Bom dia, Lud, sejam bem-vindas. Consciência da escravidão. Eu preciso olhar para a minha vida e ter consciência de que em algumas áreas da minha vida eu posso sim ainda estar vivendo como escravo, como escrava, né? E aí, tem algumas frases, né? Nós podemos entender, você pode falar assim: mas como é que eu vou saber se eu estou na escravidão ou se eu estou no deserto, né? No processo. Algumas frases, elas determinam, elas dão para nós o sinal de onde que nós estamos. Vou falar algumas frases aqui assim, né? Por exemplo, quando eu falo assim: a minha família toda é assim. Ah, não, isso não tem jeito, não. Essas são frases de escravidão. Frases que eu ainda estou no Egito, né? Eu vou dar um exemplo aqui
sobre a questão do emagrecimento, porque na verdade eu sempre falo de emagrecimento porque eu trabalho com emagrecimento há 13 anos, mas na verdade o que eu vou falar de emagrecimento, ela vai se encaixar em qualquer área da nossa vida. Porque pode ser que não seja emagrecimento, que seja a área onde você não tem vida plena, mas pode ser também que seja, né? Muitas pessoas ainda estão na escravidão em relação à saúde e controle de peso, né? Então vou dar um exemplo de controle de peso, de emagrecimento, mas que a gente pode colocar esse exemplo em qualquer situação. Então olha só, então imagina uma pessoa que está com obesidade ou com um sobrepeso, né? Um sobrepeso mais que ali até arriscado, trazendo alguns riscos de saúde e tudo. Ou então às vezes não, às vezes a pessoa está tão jovem ainda que mesmo sendo obeso está saudável, né? Então a pessoa está com a obesidade. E aí a gente pode parar para pensar assim, né? Será que Deus deu mais sorte para uns e mais azar para outros? Porque algumas pessoas estão magras, saudáveis e outras estão com obesidade e não tão saudáveis, não tão cheias de vida. Então a gente tem que entender com essa reflexão que não foi Deus que escolheu um tipo de resultado. Na verdade, o que traz o resultado para nós é onde eu estou. Eu estou na escravidão, eu estou no deserto, o processo, ou eu estou na terra prometida, já curtindo a plenitude naquela determinada área da minha vida. Então, não foi Deus, foi eu que estou num determinado ponto, né, ali da vida, né? Então, quando uma pessoa, em relação à obesidade, ou excesso de peso. Bom dia, Nancy. Bom dia, Jairo. Quando uma pessoa está na escravidão, ainda no Egito, na questão do peso, ela fala umas frases assim, talvez você já tenha ouvido de alguém. Ela fala assim, não, mas eu tô gordinha, mas eu sou feliz assim. E aí a gente pergunta o que tem a ver ser feliz com estar com excesso de peso, né? Você vê que é um engano da mente, a mente tentando te manter onde? Te manter na cadeia, te manter na escravidão. Sou feliz, mas sou gordinha. Assim, a felicidade ela não vem do peso. A felicidade vem da essência, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma outra fase de quem está no Egito ainda, na escravidão, é assim, não, mas a minha família, ela toda tem excesso de peso, tem problema de peso, minha família toda tem um metabolismo lento, minha família toda é gordinha, eu sou gordinha porque minha família toda é gordinha. E aí nós lembramos que o povo de Deus ficou 400 anos no Egito, geração e geração. Geração em geração. Uma geração bloqueava a outra que continuava no deserto. Então também no excesso de peso, no sobrepeso, eu posso estar vivendo na escravidão. E uma geração, a geração passada, me bloqueou, porque uma geração antes bloqueou os meus pais. E eu estou nessa escravidão, no caso dentro da obesidade, né? Uma outra frase que a gente ouve também muito é assim, na minha vida é corrida demais, eu não consigo entrar nesse processo aí de emagrecimento, porque minha vida é corrida demais. Também não tem nenhum sentido, né? Então você quer dizer que a pessoa que tá magra, ela não tem correria, ela vive uma vida tipo de pernas pro ar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E uma outra que a gente ouve muito também, que mostra o nível de escravidão que a pessoa tá nessa área, quando ela fala assim, não, eu não cedo a padrão de beleza. Não vou correr atrás de ser magra aí como essas modelos, né? Tudo isso mostra que nós estamos na escravidão e nós estamos justificando para continuar na escravidão. Sabia que tem gente que morre escravo? Tem gente que morre escravo. Então tem pessoas que estiveram na escravidão, todos nós em alguma área da vida nós já estivemos ou estamos na escravidão. Só que algumas pessoas, elas mantêm tanto o processo de escravidão com essas falas e com esse pensamento que ela corre o risco de morrer escrava, porque ela mesma reforçou os padrões que ela recebeu da geração passada. Então tem aquela frase, né, do Paul Sartre que eu gosto muito, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Não importa se eu nasci nessa determinada área, se eu nasci na escravidão. Isso é minha história. Eu não tenho como mudar isso. Mas o que importa? O que importa é como eu vou lidar com a situação que já está posta. Eu já estou na escravidão. Então, como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com isso vai determinar, então, se eu vou para o deserto ou não. Porque ir para o deserto é uma opção. É uma opção de quem? É uma opção de quem se permitiu questionar, se permitiu aflorar a consciência e se permitiu fazer uma escolha diferente.
Ninguém é obrigado a entrar no deserto, lembrando que deserto é o processo. E ninguém disse também que o deserto é uma fase fácil. Não. Muitas vezes no deserto, na maioria das vezes, nós temos grande sofrimento. Porque imagina, eu lembro quando alguns anos atrás, eu deixei açúcar pela primeira vez, né? Aí você fala, André, por que você deixou pela primeira vez? Teve uma segunda vez? Gálatas 5:1 fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se deixe novamente levar por jugo de escravidão. Então, um tempo atrás, eu não sei muito bem quando, talvez 2015, ou seja, uns 6 anos, sei lá, atrás, eu entrei num processo de largar o açúcar, né? E aí eu tremia, assim, igual um viciado em droga, né? Mesma coisa. E aí, naquele momento, eu percebi que eu era escrava de um hábito, escrava do açúcar, que realmente criou isso em mim, né? Tá. E eu resolvi entrar no deserto e deixei, e foram dias difíceis, né? E eu fiquei, acho que 90 dias na época, e eu entrei nesse processo, 90 dias de deserto com o açúcar, e eu cheguei no final. E no final a gente não sofre mais, na verdade a gente só sofre muito no início, né? Beleza. E eu voltei a comer açúcar. Eu voltei a comer açúcar, né? Mas aí eu deixei de novo. Eu tô, inclusive, hoje, acho que no dia, sei lá, quase 30 aí. Hoje é dia 9 com 21, dia 30. Hoje eu tô no dia 30 sem açúcar. Mas é interessante que é o seguinte: eu fui de novo com açúcar, mas mudou. Eu não sou mais escrava, né? Então, se eu falar que eu sofri um dia, eu tô mentindo. Eu sofri 0. Só que eu tô sem açúcar e sem trigo também. E aí, teve esses dias aqui em casa, uma das minhas filhas fez um negócio que eu amo, que é bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E aí, você sabe o que eu senti quando eu vi o bolo de cenoura que eu amo com cobertura de chocolate? Eu senti vontade de comer. Mas foi só isso. Só isso. Então, isso não é sofrimento. Vontade não é sofrimento. Sofrimento é dependência, né? Então, para eu entrar no deserto, eu preciso ter consciência de que eu estou no Egito, que eu estou na escravidão. Então, o tempo todo, nós temos conversado sobre isso aqui, nós precisamos avaliar as áreas da nossa vida e saber qual é a área da vida que eu ainda estou escravo. E presta atenção na fala, porque a fala, ela só quer o quê? A fala, ela só quer... Não senti raiva da filha, não. Na verdade, eu gostaria que ninguém da minha família comesse açúcar, né? E ninguém comesse trigo. Era um desejo do meu coração, que ninguém comesse açúcar nem trigo, porque eu sei o que é o açúcar e o trigo dentro do nosso corpo, que é a vida plena que nós temos no corpo. Mas só que nós não podemos, aí atenção, uma dica importante, nós não podemos arrancar ninguém da escravidão. O que nós podemos fazer é viver a vida plena. E vivendo a vida plena, nós podemos inspirar pessoas a vir também. Só que quando nós descobrimos que nós estamos na escravidão em alguma área, a gente quer começar a dar conselho, né? Isso pode acontecer também na vida de relacionamento, por exemplo. Eu falei, acho que na segunda-feira, e depois reforcei, de uma pessoa que eu gosto muito, que é uma amiga minha, que viveu 30 anos num casamento abusivo. Um casamento com 30 anos de traição. O marido, tipo... era com a funcionária dentro de casa, com a funcionária da empresa, enfim, 30 anos de um relacionamento abusivo. Então a pessoa, ela pode viver 30 anos dentro ali nessa prisão, né? nesse cárcere, nesse Egito. Só que pior do que viver 30 anos é morrer na escravidão. Então nós temos que buscar essa consciência para não morrer na escravidão. E não importa quantos anos nós já passamos, né? Não importa quantos anos passamos já dentro da escravidão. O que importa é que a qualquer tempo nós podemos adentrar o deserto. Lembrando que deserto é processo. Então, às vezes, nós pensamos que sair da escravidão é ir direto para a glória. E aí muitas pessoas acabam desistindo do deserto porque, mas eu pensei que quando eu saísse da escravidão eu ia reinar absoluta. Não, existe um processo, existe um deserto. E por isso que muitas pessoas, fugindo do deserto, que muitas pessoas não querem ver. E às vezes até oram, né, rezam, né, e falam assim, fecha os olhos, põe umas 2 mãos nos olhos e fala, me mostra, assim, eu quero ver. Mas tá fechando os olhos, não vai ver nunca. Porque Deus é um Deus que respeita, Ele não vai nem te mostrar se você não tiver preparado, querendo isso de coração. Deixar para trás o Egito, deixar para trás o tempo de escravidão e ir, então, rumo à terra prometida.
E aí, em relação à questão do bolo, né, que eu falei de obesidade, né, do bolo ou de qualquer uma outra situação, você pode falar assim, André, então, se eu como bolo, eu sou escrava? Não. Se eu tô num casamento assim, ou assado, eu sou escravo? Não, a resposta não é assim, não é 1 mais 1 é 2, essa conta é um pouco mais complexa de ser feita. Se eu como um pedaço de bolo e eu sou livre para comer ou não comer, eu posso estar inclusive na vida plena, eu posso ter vida plena e comer um pedaço de bolo com chocolate, mas se eu preciso disso, então eu sou escravo de alguma coisa. Então eu posso ser livre e alguém olhar para mim e pensar que eu sou escrava. Mas essa verdade, só eu e Deus sabemos. Se naquela situação eu sou livre ou eu vivo na escravidão. Em relação ao dinheiro, a mesma coisa, né? Nós conhecemos pessoas, né? Francisco de Assis é um exemplo disso. Francisco de Assis, sendo muito rico, ele abriu mão de tudo, né? Conta a lenda, né? E viveu dedicado ali na pobreza absoluta. Ele foi livre o suficiente para escolher morar no palácio ou viver para os pobres. Ele foi livre. Mas quando eu, em relação ao dinheiro, eu não tenho essa liberdade, e se eu não tenho a liberdade, então eu estou escravo. Assim mesmo, um casamento, todo mundo pode olhar e achar que está tudo errado, mas se eu sou livre para escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para a família, então eu sou livre. Se eu sou obrigado a alguma coisa, eu tenho que questionar o que está me obrigando. Que cadeias são essas, né? Então também na comida é assim. Eu sou livre para comer e para beber. Mas se eu preciso de alguma coisa, eu tenho que questionar esse nível de precisar de alguma coisa. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A vida plena, ela só existe na liberdade. Se eu tenho escravidão na minha vida, eu tenho que acender uma luz bem grande ali, bem forte. E essa luz tem nome, né? Então eu busco essa luz para entender o nível de escravidão ou em que áreas da minha vida eu vivo essa escravidão. E aí sim, eu decido, se fizer sentido para mim, entrar num processo, entrar no deserto. E esse deserto, ele pode demorar, esse deserto, ele pode ser dolorido, esse deserto eu posso estar sozinha, esse deserto eu posso sentir medo nele. O processo não é um processo simples e nem poderia ser. Se eu vivi anos na escravidão, como é que pode ser assim? Em um passe de mágica eu saltei o deserto inteiro. Não, o processo ele é dolorido. Mas a boa notícia, são 2 boas notícias. A primeira boa notícia é que todo o processo tem início, meio e fim. A escravidão pode não ter fim, mas o processo ele tem fim. E a segunda boa notícia, que enquanto nós estamos caminhando no deserto, assim como o povo hebreu, Deus, ele dá o maná, ou seja, o sustento. Você não morre de fome no deserto. Ele dá a proteção durante o dia, que é a coluna de nuvem para sua pele não queimar e você não adoecer nesse tempo. E ele dá a coluna de fogo para você não morrer de frio. Então o deserto ele é difícil, mas tem fim. E nós temos uma excelente companhia, nós nunca estamos sós. Porque Deus vai conosco, porque Ele tem interesse direto do final da escravidão da minha vida e da sua vida. Amanhã a gente encerra esse assunto. Obrigada pela sua companhia, obrigada por encaminhar para as pessoas. Tem gente colocando nos stories, eu acho muito bonitinho. Obrigada, eu posso aqui abrir a boca e falar, mas você é junto comigo nessa empreitada, quando você assiste comigo, assiste depois e encaminha para as pessoas. Deus abençoe sua vida e até amanhã no Thanks God Every Day, falando de liberdade. E lembra, Deus tem interesse na sua liberdade.